Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui com as nossas aulas. Seguinte, gente, como eu falei da última vez, vamos tentar aproveitar ao máximo esse tempo. Não vamos esmorecer. Esse momento é um momento de dificuldade, mas é com as dificuldades que nós nos tornamos mais fortes. Vejam bem, muito possivelmente nós vamos passar por isso somente nessa vez. Isso é algo que só ocorre uma vez na existência de um ser humano. Então, da mesma forma que a última grande epidemia que matou muita gente foi, sei lá, a gripe espanhola, já tem muito tempo que isso acontece, nem os nossos avós passaram por isso, muito possivelmente a gente vai ter uma vida normal depois disso. Claro que vai ter uma vida normal com algumas diferenças, porque nós estamos descobrindo uma série de coisas novas que a gente não sabia utilizar e agora a gente utiliza e vê que é muito mais cômodo, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, né? Às vezes a gente também está percebendo que tem algumas coisas que antigamente a gente achava que era muito importante, agora a gente não dá o mesmo valor. Nós estamos vendo que o que talvez seja mais importante são aquelas pessoas que estão próximas da gente, são aquelas pessoas com as quais nós gostamos de nos relacionar. Muito mais importante do que coisas, bens, propriedades, são as pessoas. Então aproveite esse momento para reflexão. Veja o quanto você pode continuar tendo aquele carro, pode continuar tendo aquela casa, pode continuar tendo aquele relógio, mas se você não conseguir conviver com aquelas pessoas de quem você gosta, não vai ter nenhum valor tudo isso. Então, com isso em mente, veja o que te estimula a continuar nessa luta nos estudos do direito, que aquilo que te estimula sejam as melhores coisas, os melhores valores, as melhores virtudes, que não sejam simplesmente ganhar um bom dinheiro na advocacia, que não seja simplesmente ter um bom cargo no funcionalismo público, mas que, acima de tudo, efetivamente seja você poder ajudar as pessoas, você ter uma vida que efetivamente agregue na sociedade, você fazer algo que faça bem, não só para si, mas para os outros. Então pense bem nisso. Nós estamos vivendo um momento em que não, o que seria da gente sem os médicos, sem os infectologistas, sem os bioquímicos, sem os farmacêuticos, vejam, sem os enfermeiros? Nós estamos efetivamente dependendo deles. E tomara que esses caras não estejam fazendo isso exclusivamente por dinheiro, mas que eles tenham a compreensão da missão deles. E da mesma forma, eu peço que vocês reflitam sobre isso, para que o direito seja muito mais do que somente uma forma de ter status, carro, casa, viagens. Não que isso não seja bom, todo mundo quer ter algum conforto na vida, mas que acima de tudo seja buscar por valores, atuar de forma ética, fazer o que é correto, tá certo? Que essa mensagem sirva para estimular vocês nesse momento de dificuldade, para que vocês consigam concentrar e ver que há um sentido nos estudos. Eu posso dizer para vocês que a minha vida sempre foi voltada aos estudos. E os estudos me trouxeram aonde eu cheguei. Não que eu tenha chegado muito longe, mas eu consigo fazer algo muito bacana com a minha profissão. E sabendo que eu posso transformar algumas vidas, mudar algumas vidas, afastar algumas injustiças, isso já é suficiente para eu ter uma satisfação imensa. Sei que não vou mudar o mundo, sei que o planeta Terra e a humanidade vai continuar do mesmo jeito, mas aquela pequena diferença que eu possa fazer no meu dia a dia, no meu trabalho, eu fazendo, já é motivo de muita satisfação e de muita alegria. Então pense nisso na hora dos seus estudos. O processo de execução, o cumprimento de sentença, é o momento em que aquele seu cliente vai poder chegar à realização daquele direito que outrora foi violado. Muito embora nós estejamos falando de uma execução de pagamento de quantia certa e que tenha como fim
a obtenção de dinheiro, é por meio do dinheiro que as pessoas pagam suas dívidas, é por meio do dinheiro que as pessoas se alimentam, é por meio do dinheiro que as pessoas se vestem, é por meio do dinheiro que as pessoas têm um teto sobre suas cabeças. Então, é por meio do dinheiro que as pessoas sustentam sua família, ajudam na formação dos filhos, pagam as despesas médicas, hospitalares, de remédios para a saúde, enfim, vejam a importância disso para a vida do cliente de vocês. Então, atuar bem numa execução é simplesmente concretizar aquele direito que foi ou reconhecido numa sentença por intermédio de um processo de conhecimento, ou reconhecido por um título executivo extrajudicial. Vejam bem, não basta que o Estado defina que alguém tem ou não razão, que alguém tem ou não direito. É primordial, é essencial que o Estado materialize aquele direito. E isso só vai acontecer por intermédio do trabalho dos senhores. Não coloquem toda a responsabilidade nas costas do juiz. O juiz é um ser humano tão falho quanto qualquer quanto qualquer advogado, quanto qualquer parte. E considerando que o juiz está sempre muito cheio de trabalho, o tempo que o juiz tem para dedicar à ação é bem menor que o tempo que o advogado tem para dedicar à ação daquele cliente. Mesmo um advogado muito bem sucedido, com vários clientes, com vários processos, ainda assim dificilmente ele vai ter a mesma quantidade de processos que um juiz. Então, independentemente de qual for a função que você, aluno, vai exercer no futuro, seja na advocacia, seja na magistratura, seja na defensoria pública, seja no Ministério Público, porque a gente vai ver que existe a possibilidade também do Ministério Público executar e especialmente cumprir sentenças em ações civis públicas, em processos coletivos. Então, independentemente da função que vocês irão desempenhar no futuro, vejam e percebam a importância do processo de execução, tá certo? Dito isso, vamos retomar os nossos estudos. Vamos lá, pessoal. Gente, quando nós falamos de penhora, nós temos de entender também o seguinte. Olha só o que diz o 839. Havendo mais de uma penhora, serão lavrados autos individuais, ou seja, para cada penhora realizada, um auto específico contendo todas aquelas informações do 838. Gente, e quem fica com o bem depois de ser penhorado? Quem fica com o bem depois de ter a sua constrição realizada e aperfeiçoada por meio de uma penhora? Em regra, pessoal, o bem fica com um depositário judicial, tá certo? Em regra, se aquele bem for móvel, se aquele bem puder ser levado, aquele bem fica com um depositário judicial. Ou seja, o executado ainda não perde a propriedade do bem, mas perde a posse direta do bem. Ele não fica com o bem, a não ser em alguns casos específicos previstos em lei, a partir do artigo 840. Então, pessoal, dinheiro, papéis de crédito, pedras e metais preciosos devem ficar acautelados em depósito no Banco do Brasil, na Caixa Econômica ou num banco público do Estado ou do Distrito Federal. Tá certo, pessoal? Então veja bem, são bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica ou um banco regional, Banco do Amazonas, Banco Regional de Brasília, BRB, enfim, o que vai ser feito? No caso de dinheiro no caso de dinheiro e papéis de crédito, vai ser criada uma conta judicial vinculada ao processo em que aquela instituição financeira fica responsável por aqueles valores, inclusive no tocante à atualização monetária, a partir do momento em que há o depósito judicial.
tá certo? Beleza, pessoal, inciso primeiro superado, vamos para o inciso segundo. No tocante a móveis semoventes, ou seja, animais, imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos vão ficar também em poder do depositário judicial, sendo feita uma penhora de um bem móvel, de um animal, ou de um imóvel urbano. Aquela penhora vai ter de ser feita, vai ser feito o lacre daquele imóvel, por exemplo, ou o transporte daquele bem móvel, daquele semovente, para um depósito do Tribunal de Justiça sob a responsabilidade de um depositário judicial. Esse depositário judicial pode ser tanto uma pessoa contratada, imbuída com a responsabilidade de manter, de conservar os bens penhorados, como pode ser também um servidor público, serventuário da justiça. Aqui no Tribunal de Justiça de Roraima nós temos um setor que é um setor de depósito judicial e nós temos algumas pessoas responsáveis por esse setor, que portanto são os depositários judiciais. Beleza? Gente, imóveis rurais. Direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, máquinas, utensílios, instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, ficará em poder do executado. Ou seja, nessas situações em que esses bens são relacionados à própria capacidade produtiva do executado ruralista, ele vai continuar com a posse direta, mas como depositário daquele bem. Ou seja, caso ele viole aquilo, ele pode ser submetido a várias sanções e responsabilidades. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. No inciso segundo, ou seja, quando tiver no tocante aquelas situações em que há possibilidade e a lei indica que o depositário deve ser judicial, caso não haja depositário judicial ou um serventuário ou um terceiro responsável por isso, indicado pelo tribunal, com todas as formalidades necessárias, o executado, o exequente, lá no parágrafo 1º, o exequente pode ser o depositário, ou seja, bens móveis, semoventes, bens imóveis urbanos podem ficar sob a responsabilidade do exequente, que fica como depositário daqueles bens até aquela definição de para que vai servir aqueles bens. Se vai ser feita adjudicação, se vai ser feita alienação para terceiros. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de remoção ou quando o próprio exequente anuir, ou seja, o oficial de justiça faz ali a lavratura verifica ali, faz aquela lista, faz aquela lista dos bens penhoráveis, depois da lavratura do termo de penhora, se verificando que aqueles bens são de difícil deslocamento, remoção, ou quando o exequente, naquelas hipóteses em que ele fica responsável por aqueles bens, diz, não quero ficar responsável, a responsabilidade é muito grande, se isso aí aqui se destruir, depois eu vou entrar no prejuízo. Por exemplo, no caso de uma vaca, se aquele exequente ele não tiver, o tribunal isso não tem um estábulo para manter semoventes. Se o tribunal não tem e ele não tiver um contrato com alguém que possa servir como depositário fiel e mantenha, e aí sustente, e aí limpe, e aí faça todo atendimento veterinário àquela vaca, é possível que o exequente fique responsável e diga, não, senhor juiz, é o seguinte, vai ser muito complicado, eu não tenho condições, faz o seguinte,
A gente identifica a vaquinha, tem lá o número de registro e a vaca fica sob a responsabilidade do executado. Ele fica como depositário. Beleza, pessoal? Vamos lá. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. Ou seja, assim que formalizada a penhora, deve ser feita imediatamente a comunicação ao executado daquela penhora, a intimação do executado. Isso porque é possível que aquele bem tenha natureza de impenhorabilidade e não se saiba até aquele momento e, portanto, o executado pode oferecer impugnação àquela penhora, informando ao juiz que aquele bem objeto da penhora tem natureza de impenhorabilidade prevista lá no 824. Desculpa. Prevista lá no 833 do CPC. É possível também que aquele bem possua um valor muito superior ao valor que está sendo executado na ação e que, portanto, o próprio exequente, e que aquilo vai lhe causar um prejuízo muito grande. Então, o executado pode impugnar, indicando isso e oferecendo um outro bem para a penhora, para sua substituição. Fato é, o executado precisa ficar sabendo da realização da penhora como uma forma de dar a ele o contraditório e a ampla defesa. Beleza? A intimação da penhora será feita, pessoal, na pessoa do advogado ou da sociedade de advogado, ou seja, vai ser feito por meio do Diário de Justiça eletrônico ou, nos casos de utilização de sistemas processuais eletrônicos, pelo próprio sistema processual, na medida que o advogado está cadastrado ao sistema processual e assim que a movimentação e com a indicação de intimação eletrônica do advogado, aquele advogado recebe ali uma mensagem eletrônica dando conhecimento daquela penhora. Então, o executado é intimado pelo seu advogado em regra. Gente, e se o executado for revel devidamente citado, ele não constituiu advogado, o advogado não apareceu, ele não consta advogado, portanto, no processo. O que acontece? Nesses casos, o executado será intimado pessoalmente. E essa intimação ela vai se dar por via postal de preferência. Ou seja, a intimação por via postal é aquela intimação por carta registrada, carta com aviso de recebimento, tá certo, pessoal? Em que ele recebe a correspondência e ele dá ciência naquela carta, daquela intimação do Correios. Aquela intimação vai ser juntada nos autos do processo, dando a noção inequívoca do conhecimento da penhora por parte do executado. Beleza? Gente, olha só. Se a penhora tivesse sido realizada na frente do executado, o oficial de justiça comparece lá na residência e faz aquela lista, identificando a ele, inclusive dando para ele assinar, ele é considerado intimado. Ele é reputado intimado e, portanto, não há necessidade sequer de intimação por advogado ou por AR, caso não tenha constituído advogado. Gente, geralmente, mesmo nas hipóteses em que ele é feita a penhora na sua presença, a intimação ela é registrada, seja pela assinatura, o conhecimento da penhora é registrado, seja pela assinatura do executado ou seja por uma certidão de um servidor, de um oficial de justiça, certificado de fé, que procedia a penhora na presença do executado e que este se recusou a exarar a sua assinatura. Ponto, aquilo também é suficiente. Gente, veja bem, o artigo 274 do Código de Processo Civil prevê como dever da parte manter atualizado o seu endereço. Então, se o executado tiver sido intimado
ou citado em um endereço, e depois ele mudou o de endereço sem informar, sem apresentar essa informação ao juiz, o que acontece? Aquelas intimações serão presumidamente válidas, tá certo? Ele será presumido que ele foi intimado, ou seja, é dever da parte manter atualizado seu endereço. Isso é importantíssimo. E a não atualização do seu endereço vai importar à parte interessada ao prejuízo processual de não ser intimado. Então aquilo ali vai ser reputado intimado. O problema é seu, negão. Você deveria ter atualizado o seu endereço. Beleza? Gente, aqui no 842 nós temos a seguinte situação. Nós vimos que no tocante a bem imóvel, direito real sobre imóvel, até mesmo para o ajuizamento da ação, é necessário aquilo que é chamado de outorga conjugal, na medida em que, se tratando de casamento que não seja pelo regime de separação total de bens, vocês estão vendo isso em direito de família, se não for no regime de separação total de bens, aquele bem imóvel penhorado precisa ser também intimada o cônjuge, mesmo que somente seja executada a mulher, a esposa, por exemplo, o marido precisa ser intimado da penhora sobre um bem imóvel, na medida em que aquele bem é considerado de ambos, beleza? Essa é a mesma lógica do 843. No tocante a um bem indivisível em copropriedade ou com cônjuge alheio à execução, nós vamos ter que a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, mas correspondente apenas à quota parte do executado. Ou seja, se a alienação do bem, daquele imóvel, de propriedade do casal, em uma ação de execução movida exclusivamente contra o marido, aquele valor correspondente da alienação daquele imóvel penhorado vai servir exclusivamente para satisfação da dívida, o correspondente de no máximo 50%, porque 50%, ou seja, a cota parte do cônjuge, ou no caso de uma copropriedade de um bem indivisível, a cota parte daquele coproprietário precisa ser respeitada, porque aquele proprietário não figura no polo passivo da ação de execução. Não está sendo executado e, portanto, ele não pode se sujeitar aos efeitos da execução, até por conta daquele princípio da pessoalidade, né? Beleza, pessoal? Pessoal, veja o que 843, parágrafo 1º diz. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Ou seja, ele pode ficar com aquele bem. Nós vamos ver que inclusive no caso, vai ter preferência na alienação daquele bem. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Aquele bem foi penhorado. Aquele bem penhorado é um bem indivisível de uma sociedade, tá? Vamos supor que dois colegas compraram uma casa juntos para, enfim, para investimento. Eles compraram barato e esperavam vender mais caro. Iam deixar para aluguel e para que, esperando a valorização do imóvel, futuramente eles vendessem.
tá? Dois amigos, dois colegas compraram um bem indivisível para esse fim, para esse sentido. Vamos supor que um desses colegas seja executado e não tenha nenhum outro bem além dessa cota parte desse bem imóvel, tá? Então, se esse bem imóvel for penhorado, esse outro precisa também ser intimado. Então, vão ser intimados da penhora o executado e o outro coproprietário, beleza? Depois de penhorado, sendo intimado, não havendo a adjudicação e não havendo a remissão, a remissão não, pessoal. A remissão, é isso mesmo. A remissão da dívida por meio do pagamento do executado, aquele bem vai ser levado para alienação. Nessa alienação, gente, é uma espécie de leilão. Nesse leilão, vai ter um valor de avaliação. Se tiver um arrematante, alguém que fizer fizer uma proposta em X no valor da avaliação, por exemplo, o coproprietário tem preferência. Ele pode dar mesmo lance, pagar a mesma coisa, e aí, mesmo sendo duas pessoas com lances idênticos, vai ter direito o coproprietário. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. 844. Para que haja presunção absoluta de conhecimento por terceiros daquela penhora, para que aquele terceiro não tente adquirir, não tente esbulhar, não tente usucapi, enfim, o exequente e mesmo terceiros que possam ser credores daquele executado, o exequente precisa providenciar a verbação do arresto ou da penhora no registro competente, o registro de imóveis, ou no Detran, no caso de veículos automotores, enfim. E ele vai precisar juntar nos autos uma cópia desse registro, beleza? Independentemente de mandado judicial, não há qualquer necessidade de ordem judicial para que seja feito esse registro, desde que o exequente leve ali o termo de penhora. Mas é isso, pessoal. A aula ficou um pouquinho maior por conta daquelas considerações iniciais. Espero que vocês tenham gostado. Encerramos 844, retomamos as nossas aulas do 845 em seguida, falando sobre o lugar da realização da penhora, as modificações da penhora para as penhoras em espécie. Nós vamos tratar um pouquinho sobre as penhoras em espécie. São muitas características, a gente vai precisar aprofundar, porque não são tão usuais ao ponto de vocês agora, no 7º semestre, precisarem decorar com tanta... conhecer com tanta profundidade, até porque isso também não vem sendo cobrado nas provas do exame da ordem, tá bom? Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Continue os estudos e qualquer dúvida estamos à disposição. Um grande abraço a todos vocês. Estou com muitas saudades. A aula para um celular, para uma câmera, de longe é a mesma coisa da aula com vocês, daquele clima, daquela energia que vocês têm, tá? Tô com saudade de ligar minha caixinha, colocar uma musiquinha e escrever no quadro na frente de vocês. Gente, muito obrigado pela atenção e tudo de bom para vocês. Qualquer dúvida é só falar. Bons estudos. Tá? Tchau.